Olá, como vão vocês? Graça e paz. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo número 11, né? Que é sobre a mentira de que a beleza física é mais importante que a beleza interior. Tá? Então, para fazer aqui, vamos fazer uma oração antes, né, de começarmos. E quero agradecer vocês por estarem assistindo, né, e acompanhando. E oro ao Senhor que vocês sejam ganhos pela palavra dele e por esses estudos. Amém? Senhor, obrigado por mais esse tempo aqui na tua presença. E louvamos a ti, Senhor, pela clareza que o Senhor tem nos dado na tua palavra. E oramos também pelas pessoas que estão assistindo, que o Senhor seja cheio de graça e misericordioso com a vida de cada uma de nós, para que possamos experimentar o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo que vamos estar juntos. E que o Teu Espírito conduza todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Tá, então nós vamos repetir aqui os textos que nós lemos no estudo anterior, de Provérbios 31:30 e 1 Pedro 3, de 3 a 5. Né? Então, lembrando que Provérbios diz que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E 1 Pedro 3, de 3 a 5 diz que o adorno da mulher não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que és, para que permaneçam as coisas, porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas aos seus maridos. E nós vimos, né, no finalzinho do estudo anterior, que esses versículos, eles não ensinam, como alguns podem pensar, que a beleza física é algo pecaminoso ou que é errado prestar atenção à nossa aparência exterior. Tá? E disse também que isso, o fato de pensarmos assim, é tão enganoso quanto a mentira que dá uma ênfase excessiva à beleza exterior. Também, né, lembrando que em nenhum momento a Bíblia ela condena a beleza física ou sugere que a aparência não importa. Isso não é verdade, tá? O que é condenado, né, como nós vimos lá, é termos orgulho da beleza que Deus nos deu, darmos atenção excessiva à beleza física ou cuidarmos de questões físicas enquanto negligenciamos os assuntos espirituais. Amém? Então, dando continuidade, nós vamos nos ater um pouco mais nesse assunto, né, sobre a questão da beleza física, do cuidado com a aparência, do cuidado com o físico, né, na vida de mulheres que creem, na vida da igreja. Tá? Então, falar que quem tem esse assunto é um assunto que tem bastante importância na vida das mulheres. Aqui chamam a atenção das mulheres que já creram e têm uma experiência com o Senhor. E chamo também a atenção daquelas que creram e também têm o privilégio e a bênção de ter seus cônjuges também servindo ao Senhor junto com elas. Por que essa ênfase, né, na questão aqui? Lembrando que esse estudo nós estamos fazendo para todas as mulheres, as que creem e as que não creem. Todas nós precisamos ser trabalhadas nessas áreas que a gente tem estudado. E o que acontece? Hoje eu vi a importância de dar essa maior atenção a essa questão, porque muitas mulheres cristãs, elas perdem o interesse de se cuidar, perdem o interesse de se arrumar, né? Então passa a ser assim uma coisa que do jeito que tiver tá bom, né? E nós precisamos ter esse cuidado, né? Principalmente as irmãs que são casadas, aquelas que têm os seus maridos servindo ao Senhor junto com elas, né, precisam estar atentas a isso, né?
Então, amadas irmãs, prestem bastante atenção ao que se segue nesse estudo, tá? Uma das estratégias de Satanás é nos fazer passar de um extremo ao outro, né? O que significaria isso? Enquanto eu estou conquistando o meu marido, né, eu tenho que cuidar de todos os detalhes, né? Tem que estar sempre bem perfumada, bem arrumada, bem vestida e etc, certo? Depois que aconteceu, aí você cai no desleixo. Isso acontece muito, tá? Então, por isso, essa ênfase de prestar atenção e esclarecendo aqui, deixando claro que a estratégia de Satanás é nos fazer passar de um extremo ao outro, né? Então, há uma aversão crescente em nossa cultura em relação ao bom gosto, ao asseio e à atratividade no vestuário e na aparência física, tá? Muitas irmãs se acomodam ao fato de seus maridos terem uma vida aos pés do Senhor e perdem totalmente a disposição para o cuidado com a aparência, com a sensualidade para com seus maridos, não se preocupam mais em ser atraentes, se vestem de qualquer jeito, não se preocupam mais em dar atenção ao companheiro. É urgente que as irmãs sejam acordadas para isso, porque o inimigo ele está usando essas brechas para destruir as famílias e as igrejas do Senhor, tá? Então, a igreja do Senhor. Então, é importante e urgente que nós nos voltemos com bastante dedicação para esse assunto, tá? Então, eu aconselho a vocês que leiam atentamente o capítulo 31 de Provérbios. Nós não vamos ler ele aqui, porque ele é um tanto grande, né? Mas vocês podem ler em casa, em oração diante do Senhor. Aquela mulher, ela tinha todo o seu tempo e afazeres bem distribuídos, não deixando nenhuma das suas tarefas por cumprir e nem o cuidado com a sua família e com o seu esposo, tá? Então, muitas vezes nós usamos essa, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, chega de noite eu estou morta. Tem algum lugar que está roubando o lugar do outro, né? Alguns afazeres que poderiam ficar, né, para que você tivesse descanso, tivesse disposição para atender o seu esposo e os seus filhos, a sua família, num horário que estivessem todos juntos. São essas coisas que nós precisamos organizar no nosso viver diário. Amém? Tá. Então, essa esposa de Provérbios 31, ela não negligenciou nenhuma das áreas. Vocês vão observar na leitura que ela costurava a roupa, que ela fazia, que ela administrava a casa, administrava os seus serviçais, que trabalhava e ainda, né, tinha o tempo necessário para a família. Então, Deus te fez mulher. Aceite seu presente. Não tenha medo de ser feminina e de acrescentar beleza física e espiritual ao ambiente em que Ele o colocou. Então, se você tem uma família, né, o Senhor te colocou nesse ambiente. Se você crê no Senhor, o Senhor te colocou no ambiente da igreja. Então, se você creu no Senhor, você é uma filha de Deus. Você é uma parte da noiva de Cristo. Pertence ao Rei, faz parte da realeza. Vista-se e comporte-se de forma que reflita sua elevada e santa vocação no Senhor. Tá? Então, Deus nos chamou para fora do sistema do mundo. Não deixe o mundo moldá-la. Tá? Então, com sabedoria, você pode buscar do Senhor graça para que Ele molde você. Faça de você uma esposa, né, conforme o coração dEle. Faça de você uma mulher conforme o coração dEle. Faça de você uma irmã em Cristo conforme o coração dEle. Que Ele vai fazer, Ele vai trabalhar todos os aspectos, né? Então, essa parte que nós vamos entrar aqui, Ele vai falar mais, agora, ela vai falar mais da parte de como se vestir, né? Que nós não devemos nos deixar ser moldadas pelo mundo. A moda do mundo não pode ser atrativa para nós. Então, não pense, não se vista e nem haja como o mundo.
interna e externamente, desde que os outros vejam a diferença que o Senhor faz em sua vida. O nosso problema é que nós vemos o aqui e agora. Aquilo que é invisível aos nossos olhos, para nós não traz tanta preocupação e satisfação como aquilo que é visível, aquilo que eu posso ver, aquilo que as pessoas podem ver, tá? Mas é o contrário, tá? Nós devemos nos preocupar, nós devemos pensar, nos vestir, agir como uma pessoa que faz a diferença. Por quê? Porque tem a vida do Senhor, tá? E as pessoas no nosso entorno verão essa diferença. Então, devemos buscar refletir a beleza, a ordem, a excelência e a graça de Deus por meio do nosso ser interior e exterior. Então, observamos aqui que, primeiro, o nosso ser interior. Por quê? Porque as coisas do Senhor nunca é manifestada primeiro o exterior para depois o interior. E sim, de um interior incorruptível, né, é que vem a manifestação da vida de Deus para o exterior. Então, a esposa cristã tem ainda mais razões para encontrar o equilíbrio correto nessa questão que nós estamos falando. A esposa virtuosa de Provérbios 31 é fisicamente apta e bem vestida. Ela é elogiada por seu marido. Vamos ler Provérbios 31, os versos 17 e 22. Versos 17, 22, 28 e 29. Tá. Então, o 17 diz assim sobre essa esposa: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. 22. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. 28. Levantam-se seus filhos e a chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. 29. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Então, esse 29 é o comentário que o esposo dela faz sobre ela, né? Então, ele a louva e diz: muitas filhas, muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Então, isso é uma graça, né? O marido ter uma visão assim da sua esposa, né? Então, se uma esposa se veste de maneira desleixada e descuidada, se ela não tem nenhum cuidado com a sua aparência física, ela se reflete negativamente onde? Em seu marido e em seu esposo celestial, que é a pessoa de Cristo, tá? Além disso, se ela não faz nenhum esforço para ser atraente fisicamente para seu marido, ela está abrindo uma grande porta para que Satanás entre e cause um grande estrago. A Bíblia nos adverte quanto a isso. Nós vamos ler Provérbios 14, 1. Como eu já tinha mencionado lá em cima, né? Alguma coisa a respeito desse descuido, tá? Então, em Provérbios 14, 1 diz assim, ó: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo sobre como as mulheres deveriam ser na igreja, ele abordou a forma de as mulheres se vestirem. Suas instruções mostram o equilíbrio entre a atitude interior do coração da mulher, seu vestuário e seu comportamento exterior. Vamos ler 1 Timóteo 2, 9 e 10. Verso 9 diz assim, ó: as mulheres também que se vistam de uma maneira decente, com modéstia, sem procurar dar nas vistas, fugindo aos penteados extravagantes e ao vestuário aparatoso com joias valiosas. Verso 10, porque as mulheres que se dizem dedicadas a Deus devem tornar-se notáveis pelas boas obras que praticam, né? Então, o que é que as pessoas o que deve chamar atenção para nós, né?
aquilo que nós temos do Senhor, aquilo que nós praticamos por causa da vida do Senhor que nós temos em nós. Amém? Então, as palavras traduzidas por vestir e modéstia nesse texto significam em ordem, bem arrumada, decente. Elas tratam de uma combinação harmoniosa. A aparência exterior da mulher cristã deve refletir um coração que é simples, puro e bem arrumado. Quando nós temos uma vida emocional toda bagunçada, tudo em nós é bagunçado, né? Então ele deixa claro aqui, um coração simples, puro e bem arrumado, né? Suas roupas e penteados não devem causar distração ou chamar a atenção para ela mesma por ser extravagantes, exagerados ou indecentes. Dessa forma, ela reflete a verdadeira condição de seu coração e seu relacionamento com o Senhor e torna o Evangelho atraente para o mundo. Quem não vai querer ser uma mulher que tenha em si, né, que mostre de dentro de si uma vida adequada dessa forma, um ser bem arrumado, né? Entendeu? Então as pessoas vão desejar isso, vão desejar o Evangelho, porque é por causa da vida de Cristo que nós podemos ser assim. Fora de Cristo nós não somos nada, tá? Então, como temos visto no final de todos os tópicos estudados aqui, Satanás quer nos escravizar com as suas mentiras, mas Cristo já nos libertou. Estamos constatando isso em toda a palavra de Deus, em tudo que nós estamos vendo aqui, né? Então, em nenhum desses estudos anteriores que nós fizemos, em nenhum desses temas abordados, não ficou nenhum deles que a gente não levasse para a palavra do Senhor e pudéssemos atestar que a palavra do Senhor pode vencer todas essas coisas. O próprio Cristo em nós pode vencer todas as coisas, tá? Então, a mentira aqui, nesse tópico que nós estamos estudando, é que a beleza física é mais importante que a beleza interior. Mas a verdade de Deus é que a beleza que mais importa para Ele é a beleza do meu espírito e do meu caráter. Nós vamos ler 1 Samuel 16:7. Então diz assim, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, né? Então, se a gente for lá para o livro de 1 Samuel, a gente vai encontrar nesse capítulo a história de que Natã o Senhor pediu que ele fosse na casa de Davi, né, do pai de Davi, porque lá ele tinha um varão que seria ungido rei. E ele chegou, já bateu o olho, né, naquele 1,80 m, muito bonito. Ele falou: é esse, só pode, né? Beleza pura, né? E o Senhor disse para ele assim: fica muito feliz não, porque o Senhor não vê a estatura e a beleza exterior, né? Tanto que o escolhido no final das contas era Davi, baixinho, né? Era ruivo, todo pintado, sardento, pastor de ovelha, enfim. Então a gente vê que realmente, né, o exterior para o Senhor não tem valor nenhum, tá? Davi foi usado pelo Senhor de uma maneira soberana, né? E foi um homem segundo o coração de Deus, e não tinha características bonitas de exterior, né? Então, irmãs, diante dessa verdade maravilhosa do Senhor, você ainda quer concentrar a sua mente nas mentiras que Satanás te fala? Eu quero me concentrar nas coisas que Deus diz que mais importam, que é como deixar seu Espírito cultivar em mim um coração benevolente, sábio,
bondoso e amoroso. Espero que vocês também tenham esse desejo. Todas vocês que estão me assistindo, que vocês optem por isso também, para que você seja liberta dessa escravidão de Satanás. Essa escravidão que nós precisamos mostrar para o mundo o valor que nós temos. Nós não precisamos disso. O valor no ser humano, né, ele está em uma vida com o Senhor. E aí a gente não precisa se esforçar para mostrar, como eu já disse, né? Isso será mostrado automaticamente por essa vida que vive em nós. Amém? Terminamos aqui mais um estudo. Espero que o Senhor trabalhe de fato no coração de cada uma de nós. Amém? Vamos fazer uma oração encerrando. Obrigado, Senhor, porque todas as fontes estão em Ti. Todas as fontes de vida, de satisfação e de alegria se concentram na Sua pessoa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós, nos deu a oportunidade de estarmos aqui, também mostrando que o Senhor é a satisfação de todas as coisas em nós. Nos ajuda a tocar as Tuas realidades, Senhor. Nos ajuda a amar o Senhor acima de todas as coisas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.